Olá, olá, pessoal! Bom, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos conversar alguns aspectos importantes da Lei Complementar 194, do dia 23 de junho de 2022, ou seja, outro dia. Já existiu um primeiro vídeo em que eu trato todo o histórico, que analisa a questão da energia elétrica, que analisa a questão da seletividade das alíquotas da energia elétrica, da telecomunicação. Analisamos o precedente do Supremo do final do ano passado, em repercussão geral, a tese 745, analisamos os porquês, o porquê dessa nova legislação que veio a trazer a previsão expressa, né, da energia elétrica, do combustível, do gás, dos transportes, dos serviços de comunicação como sendo essenciais, né? Como a gente falou já no vídeo anterior. Mas o que eu quero trabalhar com vocês hoje nesse vídeo aqui são alguns pontos específicos que são importantes e que eu não vejo as pessoas tratarem, que podem virar oportunidades tributárias aqui para você. Então, é sobre esse tema que eu vou tratar aqui com vocês. Alguns aspectos de constitucionalidade e oportunidades dentro da Lei Complementar 194 de 2022. Além de tudo que eu já falei, né? Então, vou botar na descrição o link do vídeo número 1, que é o vídeo que eu tratei de outros pontos que completam o que eu vou dizer no vídeo de hoje. Bom, se você gostou do tema, já aproveita para dar um joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, aciona o sininho para as notificações. Se você não me conhece, eu sou a professora Renata Bilim, sou professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da UF, da USP, entre uma série de outras universidades. Sou palestrante, autora de livros e artigos científicos, doutora em Finanças e Tributação pela UERJ. Advogo há mais de 20 anos na seara consultiva e contenciosa tributária. E, atualmente, eu ocupo uma das cadeiras do CARF como conselheira dos contribuintes. E vamos, então, ao que interessa, né? Vamos conversar aqui um pouquinho mais. Lembra que vai ter na descrição aqui o texto 1, então é bom que você tenha, ou que você o assista, porque as premissas estão lá. Eu vou partir aqui direto para as nossas oportunidades. Então, a lei complementar, só fazendo um pequeno resumo do que já foi dito, ela veio num cenário em que o Supremo já tinha definido, com relação à energia elétrica e telecomunicações, no precedente do final do ano passado, que a seletividade, nada obstante, né? Lembre que o artigo 155 da Constituição, ela traz a seletividade de forma facultativa aos estados e de forma obrigatória para o IPI. É aquela história do poderá ser seletivo, ICMS, e do deverá ser seletivo, IPI. Para fins de incidência do ICM, esse poder é um poder dever ou é um poder faculdade? Vimos que, segundo a jurisprudência do Supremo, inclusive essa do final do ano passado, é um poder faculdade. Ou seja, os estados não são obrigados a adotar a alíquota seletiva. Mas se ele adotar, aí ele não tem como não cumprir um critério expressamente previsto na Constituição para medir a seletividade, que é a essencialidade. Então, eu trago a seletividade. O que é mesmo seletividade? Alíquotas diferentes para determinadas realidades. Você pode ter uma alíquota única, alíquota de 18%, ponto. Mas você pode dizer também, como acontece, né, com a energia elétrica, agora é menos, né? Embora a gente vá pagar até 2024. A alíquota, por exemplo, lá em Santa Catarina, que foi o precedente julgado em repercussão geral, a alíquota lá era o quê? 17% para o básico, 25% para a energia elétrica. O que justifica a energia elétrica, que é bem essencial, custar mais caro do que uma alíquota básica 17%, que o supérfluo estaria vinculado? Será que ao adotar a seletividade, alíquotas diferentes para determinadas situações, energia elétrica e o resto, seletividade, eu adotei essa seletividade, eu respeitei a essencialidade? E o que é aquela essencialidade? São alíquotas que podem ser, que são iguais para determinados nichos, mas eu tenho que respeitar aí o máximo e o mínimo, o alto, o baixo, em razão da essencialidade. Quanto mais supérfluo bem for, maior a alíquota tem que ser. Quanto mais essencial ele for, menor deveria ser a alíquota. E no caso aqui de Santa Catarina, o que acontecia? Energia elétrica 25,
O resto, 17. Tem alguma coisa errada aqui. Brinquedo, 17. Foi exatamente isso que o Supremo analisou. Que naquele case, por maioria de votos, respeitado o voto do ministro Marco Aurélio, lembrando que aquele saiu vencedor, somente o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Barroso, que divergiram. Então, por maioria de votos, o ministro relator Marco Aurélio manteve o seu voto e firmou a tese de que aquela seletividade, nada obstante não fosse obrigatória, uma vez adotada, ela tem que respeitar a essencialidade. Dentro dessa realidade, então, declara a inconstitucionalidade da legislação de Santa Catarina para que, então, aquela norma seja declarada inconstitucional e você passa a pagar o básico. Começou a análise, portanto, na sequência da modulação dos efeitos dessa decisão, que veio logo na sequência, e essa modulação de efeitos, a princípio, seria para 2022, lembra que foi no final do ano passado, entendeu-se que seria uma perda muito grande aos cofres públicos, fizeram-se, na época, lá um acordo, se entendeu, então, que, apesar de inconstitucional, essa modulação, esses efeitos dessa decisão que veio a declará-la inconstitucional, só produzirão efeitos a partir do exercício de 2024. Então, para que os estados possam se organizar nesse meio do caminho. Então, você tem aí até 2024, sim, vai pagar errado, inconstitucional fazer o quê? Mas vai pagar por força da decisão do Supremo. Então, a ideia é desonerar a tributação de impostos, de mercadorias e serviços essenciais. Porque, afinal de contas, quando você fala, eu quero fazer com que o comércio pague mais, eu quero fazer com que a indústria pague mais, porque aquele bem é isso e aquilo, ou questão de capacidade. A gente tem que lembrar, só não esqueça, eu falei isso já, eu só estou repetindo, que o ICMS ela tem a natureza indireta, né? Ele repercute no preço. Quem paga é você que consome. Então, eu estou onerando quem? Quem está consumindo, não é quem está vendendo. A sistemática brasileira de tributação é um pouco diferente de alguns outros países do globo, em que, na verdade, eventualmente é uma tributação indireta, mas na nota fiscal você paga o valor do produto mais o valor do tributo, a soma e você paga. Então, você sabe o quanto que você está pagando. Aqui no Brasil, o ICMS ele é inserido dentro do preço do bem que você está adquirindo ou do serviço tributável pelo ICM. Então, quando você compra ali, você suportou o ônus da cadeia. Então, quem é o contribuinte de fato, aquele que suporta, é o consumidor final, é o contribuinte. É aquele que, na verdade, suporta. Mas eu não chamo esse cara de contribuinte, por quê? Porque a lei determinou, como sujeito passivo da obrigação de pagar, aquele que vende. Então, ele paga os cofres públicos. Ele é o contribuinte porque ele vendeu, mas ele paga com o meu dinheiro. Tanto que o ICMS não está dentro da base do PIS e da COFINS, porque está fora do conceito de faturamento, como a gente já viu em outra oportunidade. Então, fazendo esse revival com relação a essa tese, é que veio nesse ambiente, já tinha tramitando uma PEC, né, um projeto de lei, no Senado e no Congresso Nacional como um todo, e veio primeiro a Lei Complementar 192, e na sequência veio a Lei Complementar 194, de 23 de junho de 2022, que traz aqui, em primeiro momento, o artigo 18A, que vai tratar exatamente dessa redação. E aí a gente vai ter que ir se tem fundamento algumas inconstitucionalidades. O artigo 18A vai dizer que, para fins da incidência no imposto de que se trata, o inciso 2º do caput do artigo 155, ou seja, o ICM, os combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicação e transporte coletivo serão considerados bens essenciais e indispensáveis que não podem ser tratados como supérfluos. Bom, até aí, não me parece que exista, claro que existe, né? Mas, na minha opinião, não me parece que haja ali, como eu já disse, inconstitucionalidade. O problema é que tem um parágrafo único, e ele continua. E ele vai dizer assim: é vedada a fixação de alíquotas sobre operações referidas no caput, combustível, gás, energia, comunicação e transporte coletivo, em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. E o segundo, ele vai dizer que é possível, dentro da autonomia da vontade do ente federativo, estipular alíquotas menores em relação àquela categoria, combustível, gás, energia, comunicação e transporte coletivo, no que se refere a uma forma de você gerar maior capacidade contributiva, por força a beneficiar consumidores em geral. Então, com relação a esse ponto, gente, gerou um certo conflito dentro dos estados, porque os estados entendem que isso aqui viola flagrantemente o Pacto Federativo.
Tanto que tem uma série de ADIs que foi tratado no vídeo anterior, como eu expliquei todas elas, o que está sendo discutido, o que está acontecendo. Então, eles tentam buscar a suspensão desta norma. Porque a lei foi publicada no dia 23, ela entrou em vigor na data da sua publicação. Então, isso quer dizer que o combustível reduziu. Vocês não estão vendo que está mais barato? Energia elétrica e telecom, a gente sabe que tem a decisão do Supremo modulando para 2024 e me parece que é isso que tem que ser respeitado. Mas e o combustível, e o transporte? A celeuma maior é no combustível. O combustível tem as alíquotas elevadíssimas dentro dos estados. Então, de repente, você está pagando 28, 23, 25, 30 e tantos, e de repente volta para a alíquota básica, 18. Os estados estão chiando, porque afinal de contas eles perderam o quê? A arrecadação. Mas a lei entra em vigor na data da sua publicação. Então você tem que respeitar a norma agora. Ou ainda que não respeite, me dá o direito a ingressar com uma ação para não pagar ou para repetir o indébito caso eu venha a pagar após a data da publicação da norma. Então, a Procuradoria, ou seja, os estados, né, por meio do seu colégio, ele ajuiza as ações, né? Os estados em geral estão ajuizando para tentar suspender a eficácia dessa norma e continuar pagando o CAUS 25, continuar tributando normalmente. E não conseguiram eliminar. O ministro Gilmar Mendes é responsável por uma delas, o ministro André Mendonça é responsável por uma outra. Só que o André Mendonça, ele mandou aplicar. Ele deu a eliminar mandando aplicar. Nessa outra ação aqui, nessa outra ADI, fala, opa, suspende aquilo lá. Suspende a decisão do ministro e, consequentemente, suspende a eficácia da norma para que eu possa continuar tributando até que esse troço venha ou não a ser declarado inconstitucional. Então, vamos avaliar aqui se o troço é constitucional ou não. Então, o que me parece? Até para a gente ter segurança jurídica, né, gente? Vamos lá. O caput do artigo 18A, né, ou seja, o artigo 18A, ele foi incluído pelo artigo 1º da Lei Complementar 194 ao Código Tributário Nacional, que vai determinar, então, combustível, energia, gás natural, comunicação e transporte são bens essenciais, são serviços essenciais. Logo, não podem ser tratados como se supérfluos fossem. Na minha opinião, essa parte aqui, o caput do artigo 18A, incluído ao Código Tributário Nacional, não me parece que aqui tenha, pelo menos a gritar meus olhos, uma inconstitucionalidade. Porque, afinal de contas, ele está me dizendo que o Supremo já me disse. Tudo bem que é energia e comunicação, mas alguém tem dúvida que combustível não é essencial? Transporte coletivo? Gás? Percebem? E se eles são essenciais, e se eu optei, Estado, a criar a seletividade dentro do meu território, eu tenho que obedecer esse negócio. Então, para evitar demandas judiciais, para evitar aquele carnaval de coisa, modulação, e paga para recuperar depois e você não recupera, é um parto para resolver. Então, vamos resolver agora. Isso tudo aqui é essencial. E vocês adequem as suas legislações para me tributar de acordo com o essencial. Já que optou-se por uma seletividade, respeite. Só que quando é energia e telecom, tudo bem, e o combustível? Que não tinha uma decisão específica do Supremo sobre isso. Será que ele poderia tratar também sobre essas situações? Será que uma lei complementar teria essa competência para registrar e para regulamentar? E eu já falei isso e repito. Essa lei complementar aqui não é uma lei federal. Ela é uma lei nacional, é a União como nação brasileira estipulando essa regra. Não é a União ente federativo, não. Ela está tentando criar uma uniformidade justamente para me dar segurança jurídica, que é um valor dentro da Constituição. Então, quando ela me traz que elementos que são essenciais devem assim ser tratados e não de acordo com supérfluos, não me parece, sinceramente, que viola nem aqui o Pacto Federativo, pelo contrário. Ele é tão constitucional que ele está dentro do princípio da seletividade, trazida no texto da Constituição e já chancelada, pelo menos para algum deles, pelo Supremo Tribunal Federal. Acontece que o parágrafo único continua. E aí ele começa a limitar a alíquota. A primeira, ele vai dizer, é vedada a fixação de alíquotas sobre operações definidas naqueles artigos, como esses que a gente está falando, em patamar superior ao das operações em geral.
Será que a legislação, a União nacional como um todo, ela está se miscuindo dentro do meu poder? Se eu digo que aquilo ali é essencial, e se eu tenho um básico, e se a seletividade, em razão da essencialidade, está de acordo, eu também não vejo problema em limitar o básico, porque é o básico mesmo, aquele falou que acontece dentro da realidade. Ele não está entrando, ele não está dizendo que o básico tem que ser 20, o básico tem que ser não sei o quê. Isso é liberdade do Estado, autonomia da vontade. Você vai colocar o básico que você quiser. Mas dentro do básico que você escolheu, você não poderia tributar com alíquotas maiores esses bens que são qualificados como essenciais. Aliás, não precisa nem ler lei para dizer o óbvio, mas às vezes é preciso que fique tudo muito claro para evitar problema. Então, não me parece também nesse ponto que haveria uma violação direta ao Pacto Federativo. É claro que a Constituição, com relação às alíquotas, ela dá prioridade ao Estado definir dentro da sua legislação própria quais são as alíquotas internas. Tudo bem, não estou dizendo que não é assim. Com relação a alíquotas como um todo, o texto constitucional também ele atribui ao Senado Federal atribuir as alíquotas interestaduais, o que é bem feito lá pelas resoluções das alíquotas interestaduais de 7, 12 de 4, que é quando é importação. Tudo bem também. Tudo bem que a Constituição ela não atribui nessa realidade específica ao Poder Legislativo a limitação, mas ela também não diz o contrário. Ela também não veda. E dentro dessa ausência, cria aquele discrimen. Será que isso aqui não está de acordo a outros princípios constitucionais? Não é só para isso que tem que olhar? A Constituição não tem antolhos, ela tem que ser analisada de forma ampla? E aqui me parece, sim, que ela resguarda direito, ela resguarda a seletividade, ela resguarda o subprincípio da seletividade já encampado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Que, aliás, o que ela disse aqui foi exatamente o que o Supremo falou, ela só ampliou o rol. Combustível, gás natural, energia elétrica, comunicação e transporte. O que poder-se-ia perquerir é se de fato fora que energia e a telecom que já foram analisadas, esse transporte coletivo, combustível e transporte, de fato, são essenciais. Na minha opinião, são. Será que não é? Pode ser que o Supremo entenda que não é da competência da União Nacional, ou seja, da União Federal como nação brasileira, definir o que é essencial ou não. Porque não tem nenhuma permissão no texto constitucional. Aí eu vou lembrar vocês de uma coisa que é similar, não é idêntica, obviamente. Quando você tem a lista de serviços da Lei Complementar 116, a gente tem uma série de serviços que não estão na lista. Tranquilo? Você acha que a lei complementar? Tanto que tem uma série de outras leis complementares que vieram com o tempo para incluir serviços que até então não eram tributáveis. E todo mundo sabe, inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já disse que a lei complementar, tanto a Candir quanto a 116, elas não são leis complementares federais, elas são leis nacionais. Elas estão ali para evitar conflito de competência entre si e a delimitar as normas gerais em matéria tributária em nome da nação, não em nome do ente União Federal. Então, quando eu crio a lista de serviço, eu não estaria criando uma isenção heterônoma para dizer ao município, olha só, você vai tributar só o que está aqui, o que está fora daqui você não tributa porque eu estou excluindo da tributação. Tanto que teve essa tese, na época que eu era procuradora, a gente ventilava muito para tributar outras coisas. Mas não entrou, porque justamente eu tenho que limitar para preservar o pacto federativo, que foi a jurisprudência majoritária. Primeiro, porque a lei não é federal, é nacional. E dois, porque eu estou priorizando, sim, o pacto federativo, uniformizando uma regra em 5 mil bordoada de município. Tem que ter uma regra, já tem loucura. Tendo a norma, imagina 100. Então, não estou criando uma isenção heterônoma ali. Eu não estou violando a autonomia do município ao retirar não, a não incluir na lista alguns serviços que teoricamente poderiam ser, mas não estão ali, não podem ser tributários. Quando eu trato da União como um todo, dando segurança jurídica e preservando o Pacto Federativo. Me parece que esse argumento, é claro que são situações diversas, mas são análogas, não são tão diferentes assim. Então, quando eu crio ali determinados bens e mercadorias, serviços e mercadorias que realmente devem obediência a um determinado princípio, o que eu estou fazendo, gente? Eu não estou violando a competência do Estado.
Tudo bem que é subjetivo, o que é essencial, mas ninguém tem dúvida que entre um brinquedo e energia elétrica, o que tem aí mais valor? Combustível. Combustível é caríssimo em alguns estados da federação, Rio de Janeiro é um dos mais caros. O que justifica se eu que estou pagando? Não é o posto repassa. Eu que estou sendo onerado, o Brasil é um dos países que mais tributação sobre o consumo tem. Mais de 50% da carga tributária brasileira é tributada no consumo e ninguém sabe disso. Ou não se dá a devida educação. Então, calma. Não estou falando para não tributar, mas tem que tributar adequadamente ao sistema. E não me parece que, nesse ponto, existe uma violação grotesca ao texto constitucional. Porque eu tenho que analisar a Constituição como um todo e o objeto da norma. Então, não me parece que aí haja algum empecilho. Aí continua no inciso terceiro. É vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso segundo deste parágrafo para os combustíveis de energia elétrica e o gás, em percentual superior ao da alíquota vigente no momento da prolongação desse artigo. O que está dizendo aqui? Eu li isso aqui umas 300 vezes para poder entender. O inciso terceiro do parágrafo único do 18A incluído no Código Tributário Nacional. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que, com relação ao combustível, energia elétrica e o gás natural, com relação às disposições do inciso segundo, o que é o inciso segundo? O Estado pode criar alíquotas reduzidas ao básico para beneficiar alguns consumidores finais. E o que o 3 me limita? Mas com relação a combustível, energia elétrica e gás, você não pode reduzir além do mínimo já previsto na sua legislação. Deixa eu dar um exemplo. Santa Catarina. Santa Catarina, ela tinha 17 para o básico, 25 para energia e beneficiava com 12 alguns contribuintes que não gastavam tanta energia assim. Então, o que agora vai ser, de acordo com isso aqui? Vai ter que ser 17, que é o básico, e o Supremo, inclusive, já disse isso. Eu posso criar alíquotas reduzidas a 17 para beneficiar consumidores finais, como alguns contribuintes que consumam menos energia, ok? E naquele caso era 12. Então agora eu tenho que manter esse 12, não poderia reduzir para 5. Aí não me parece que haja constitucionalidade, porque aí sim você viola a minha autonomia. Até porque benefícios e incentivos fiscais eu tenho que ter autorização de convênio, que é o que diz a Constituição. E se o convênio eventualmente existir e ele me autorizou, eu posso dar um benefício de 5. Qualquer Estado pode, quando o convênio está à unanimidade sendo aprovado dentro de uma realidade. Então, aqui nesse inciso terceiro, aí sim, me parece sim que há uma violação à autonomia na fixação de alíquotas. Pelo menos aqui são as minhas percepções. E um ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui, só para efeito informativo, uma pesquisa do Jota. Aliás, é um veículo de informação que eu sugiro a leitura diária. Né? O Jota, Valor Econômico, Conjur, enfim, que te dão ali as oportunidades do dia a dia, elas vão te dar ali alguns insights para você desenvolver os seus produtos ou pelo menos informar aos seus clientes. E como a lei entrou em vigor na data da sua publicação, 23 de junho de 2022, ela tem que ser aplicada imediatamente. Tentou se suspender, não conseguiu, então você tem que adequar a minha legislação local. Então, segundo essa pesquisa do Jota, dos 26 mais do Distrito Federal, né, praticamente todos já estão adequando a sua legislação e já estão reduzindo. Tanto que se você usa seu automóvel, coisa e tal, está ouvindo falar que o combustível reduziu, porque eles estão adequando as suas alíquotas. Somente até então, até a última dessa pesquisa que eu estou lendo para vocês, era o Maranhão, o Piauí e o Ceará já tinham alterado a sua legislação, mas não tinha publicado para poder reduzir. A essa altura, talvez isso já tenha acontecido, ok? Mas fato é que o Brasil como um todo, ele já está se adequando à redução dessas alíquotas. Com relação à energia elétrica e telecom, me parece que espera 2024. Com relação a combustível, transporte e gás, é imediato. Mais um ponto importante que você aí, ó, te segurei até aqui, porque agora o X da questão tá agora. Então vamos lá, não fica aí, que o pulo do gato vem agora. Acontece que o artigo 2º da 194, o que ele faz? Ele altera o artigo 3º da Lei Candir, da 87 de 96. E eu não estou vendo muita gente falando sobre isso. E o que ele vai me dizer, gente? O que o artigo 3º da Candir faz?
ela vai falar daquilo que não é tributado pelo ICMS, que ela vai trabalhar ali, o imposto não incide sobre um catatal de coisa. E o artigo 2º da 194, lá no frigir dos ovos, o que ele cria? Ele inclui no artigo 3º o inciso 10. Olha o que está escrito, então. O imposto não incide sobre, inciso 10, serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. E o que é isso? Transmissão e distribuição. Lembra da TUST e da TUSD, aquela tese antiga? Que é antiga, a gente vai falar lá no curso de tese, a turma 3 está vindo aí, a gente vai trabalhar com ela e com as novas oportunidades, mas eu já vou te dar uma palhinha do que está acontecendo. Embora essa tese seja antiga, da exclusão, aí não é nem PIS/COFINS mais, é do próprio ICMS, né, da exclusão da base de cálculo do ICMS, da taxa de distribuição e da taxa de transmissão de energia, porque são coisas diferentes. A energia elétrica vendida é uma coisa, mas para que ela venha a ser vendida, eu preciso o quê? De distribuir, e eu preciso transmitir e distribuir. E tem 2 taxas para isso. Só que ela não se confunde com a venda da energia elétrica, motivo pelo qual, obviamente, que não poderiam estar inclusas dentro da base que onera a operação de circulação de mercadoria. Então, aquilo ali estaria fora. Pode até repassar para mim, tudo bem, mas não vai incluir o quê? Dentro da base da mercadoria vendida, que é a energia elétrica. Então, é claro, a gente tem precedentes favoráveis, tem precedentes desfavoráveis, o STJ está aí analisando esse tema e daqui a pouco aí esse negócio vai ser decidido. Se vocês quiserem anotar, já tem 3 precedentes, cujo repetitivo já foi, o representativo da controvérsia, já foram afetados, que é o tema 986. Tema 986. Foram 3 respos. Anota aí. 16.92.023 do Mato Grosso, 16.92.023 do Mato Grosso, 16.99.851 do Tocantins, 16.99.851 do Tocantins, e o embargos no RESP 11.63.020, 11.63.020, que é o tema 986, que é a possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS. Na minha opinião, essa legislação, quando ela diz não inclui-se, não incide sobre as taxas de distribuição e transmissão, ela me deixa muito claro que elas nunca incidiram. Na minha opinião, aquilo ali é uma norma meramente interpretativa e ela se aplica, inclusive, imediatamente às ações em curso. Ela nunca o quê? Incidiu sobre aquilo ali. Tanto que a lei veio aclarar, olha só, o troço não incide mesmo, tá? Então, eu vou deixar claro aqui que ele não incide. É claro que tem o revés, né? A fazenda, por outro lado, o que ela vai dizer? Provavelmente ela vai dizer que ela é uma norma constitutiva de direito. Não. Até a publicação da norma, ela estava dentro. Agora ela mudou de ideia, agora não está. Então, provavelmente vai ter essa celeuma aí, a gente tem que estar atento para defender o cliente. Né? Na minha opinião, realmente é uma norma integrativa, a gente tem requisito, a gente tem muito fundamento para isso. É claro que o fisco também tem, é por isso que o direito é maravilhoso, né? Cada um pensa de um jeito, e é claro que 11 ministros é que vão acabar sentando e analisando esse negócio. Ou os ministros do STJ também, que vão analisar a matéria infraconstitucional, como é o caso aqui, da TUST e da TUSD. Então, sem entrar no mérito da questão, provavelmente vocês não conhecem, se não conhecem, coloca aqui nos comentários, que a gente pode trabalhar um pouco mais sobre esse tema. Me parece sim que é uma norma meramente interpretativa, né? E aqui, lembra que a norma se aplica imediatamente? Será que os estados estão retirando da base de cálculo do ICMS a TUST e a TUSD? Nesse levantamento da pesquisa do Jota, somente, salvo engano aqui, Santa Catarina e o Espírito Santo foram os únicos que alteraram a legislação para não fazer incidir o ICM sobre a tarifa de distribuição e de transmissão. A maioria, ou seja, só 2, a gente tem 26, mais 27, ou seja, 25 estados, nada fizeram. E olha aí o prato cheio na mão. Tem caldo aí nesse negócio. Porque, afinal de contas, você está pagando.
Então, talvez você tenha que prestar atenção numa medida judicial adequada para você ajuizar para aquele cliente que vale a pena discutir esse negócio, para não pagar, obtendo uma liminar para evitar o pagamento em vista de disposição da norma, que está em vigor, e ela manda tirar, e, consequentemente, repetir, a partir da vigência da norma, aquilo que eventualmente você pagou indevidamente. E sem contar que, me parece, para as ações já ajuizadas com relação a tuxe e a tuge, esse argumento agora ele ganha relevo. Olha, eu estou tão certa que veio agora a norma, mandou tirar. Então, a tese ainda é boa. Para você que ainda não ajuizou, para aqueles estabelecimentos que gastam muita energia, para aqueles que têm elevadas contas de energia elétrica, acho que ainda vale a pena, sim, o ajuizamento da ação, com esse argumento extra. O daqui para frente me parece que é muito óbvio você ganhar, mas aí da cabeça de juiz a gente não sabe o que vem, né? Mas é muito óbvio. E o para trás, muito provavelmente. Lembrem que tem a modulação de efeitos. A gente tem esses 3 RESPs, ainda não iniciou o julgamento, mas a hora que iniciar, a tendência de uma modulação, se ganhar o quê? Da data do início do julgamento. Então, corre, busca, faça suas parcerias, se mexe, busca, porque do céu não vai cair. A gente tem que arremassar, como é que fala? Arregaçar as mangas e correr atrás daquilo. Ou, se você, às vezes, não precisa nem correr atrás, é só abrir seu portfólio e ver para quem você pode oferecer. Crédito todo mundo quer, o que ninguém quer é débito. Então, bora para lá, analisem esse tema. É uma questão muito nova, me parece que é bem bacana. Então, eu deixo esse insight aqui para vocês, essa oportunidade para vocês aí ventilar e, quem sabe, até transformar numa oportunidade, me parece que aí tem, e com isso você obter aí muito êxito em eventuais ações a serem propostas para os seus clientes, ou nas parcerias, ou naqueles outros que você vier a prospectar. Então, são essas as considerações que eu queria fazer com você hoje. E até então, o próximo vídeo.